Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais uma conversa especial. Desta vez, temos uma história que transcende o business e mergulha fundo na força da resiliência, do propósito e da transformação. Uma jornada que prova que grandes negócios podem nascer muitas vezes das maiores adversidades. Essa é a saga da Alfa Confraternizações, uma marca que hoje é sinônimo de excelência em churrasco premium. Só em 2025 foram 843 eventos e 35 mil pessoas atendidas. E para nos contar essa trajetória, das primeiras brasas até a construção da sede própria, o Mercado em Movimento tem a honra de receber o fundador da Alfa, Arthur Costa. Arthur, seja muito bem-vindo, prazer ter você por aqui. Obrigado, Plínio. É um prazer imenso estar aqui, agradeço pelo convite. E vai ser muito bacana poder falar um pouco da história da Alfa Confraternizações. Mais de 800 eventos só no ano passado. Está cansado ainda de lá? Agora, estou dando uma descansada, mas já estou pronto para começar de novo. Cara, primeiro, parabéns, né, por esse sucesso, porque pelo posicionamento de mercado que vocês criaram, né, e essa visibilidade enorme, né, no mercado aqui em João Pessoa, vocês que redefiniram, né, ou criaram uma definição desse mercado de churrasco premium e inclusive os concorrentes que vieram depois já também muito inspirados em vocês. Mas vamos fazer o seguinte, a gente fala da Alfa daqui a pouquinho, vamos lá para o começo? Porque pelo que eu soube você sempre foi voltado ao empreendedorismo, desde cedo, né? Com 17 anos você já estava em meio a um negócio lá com seu tio, como era isso? Então, eu realmente comecei a trabalhar aos 17 anos no comércio. E eu tive a oportunidade de trabalhar junto com meu tio e com meus familiares, com meus primos, em diversos setores da empresa, começando até como apenas um balconista. Era empresa de quê? Era empresa de comércio de equipamentos de peça de carro, para vidros, para-brisas, equipamentos, enfim. Aquelas equipadoras. Equipadoras, né? E a gente... A empresa já existia há bastante tempo e logo após eu não passar no primeiro vestibular, a ideia já era realmente trabalhar, continuar estudando para poder se organizar novamente. Então, trabalhei lá com meu tio durante 7 anos, então eu consegui viver de perto todo o entendimento, vamos dizer, da empresa. Funcionamento, as facilidades, as dificuldades, né? As oportunidades. E vou dizer que você amadurece muito, né? Assim, quando começa a trabalhar, eu acredito desde novo. Porque a gente, quando às vezes está só estudando dentro de casa, a gente tem uma percepção das coisas diferentes de quando você vai para a realidade. Até a realidade dos próprios companheiros. E a gente aprende bastante. Então, foi um momento muito bom na minha vida, muito difícil. Saía de casa de 6h30 da manhã, chegava em casa de 7 horas da noite, já tinha que ir para o cursinho para estudar novamente para o vestibular no final do ano. E você queria fazer o que naquela época? Vestibular para quê? Então, eu tentei o primeiro ano para Direito, mas aí logo depois que eu comecei a trabalhar, eu coloquei para Administração e Economia, passei para Economia, depois eu transferi para Administração e hoje eu sou formado em Administração de empresa. E aí, alguém que começou cedo dentro de um negócio, aprendendo o funcionamento dele, e se forma em administração, está muito voltado ao empreendedorismo. Isso. Né? Existe uma tendência que é natural. Em que momento você sai da empresa do seu tio para fundar a sua primeira empresa? Então, sem falar que toda a minha família são empreendedores, são do comércio. Ah, isso conta muito também. Ah, isso aí já... É uma influência, né? Maior ainda, né? Mas, enfim, quando eu saio da empresa do meu tio, eu monto meu primeiro negócio. Meu primeiro negócio é com o meu sogro, é meu sogro ainda hoje. Você já era casado ou ainda não? Eu ainda não era casado, eu era noivo.
mas ele era cliente da loja. Depois, assim, coincidência da vida, minha esposa, né, Maria, meu namorado trabalha lá. Aí a gente terminou se encontrando, a gente resolveu algumas coisas juntos. E quando a gente já estava, quando estava percebendo justamente esse momento, a gente conversou, ele trouxe uma ideia de negócio, ainda meio que dentro do mesmo segmento, e a gente abriu uma empresa no ano de 2010. Que foi uma loja Uma loja de equipamentos voltados para veículos 4x4. 4x4, que existe esse nicho, né? Isso. Era um nicho que estava crescendo bastante. Foi a primeira loja especializada do Nordeste. Foi uma, não vou dizer, foi uma revolução para os amantes do off-road. A gente pensa que não, mas tem bastante gente. Tem, né, sim. Que brinca disso, que participa. Existem pessoas que entram nesse meio como forma de ajuda, quando tem essas catástrofes, situações de resgate, né? A gente também estava junto. Então, assim, foi era um cenário bem diferente, mas muito, muito procurado. E não tinha nada disso aqui, né? Então, quando a gente apareceu, quando a loja foi aberta, estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, vinham para cá. O pessoal vinha para cá para procurar peça. Para procurar peças, equipamentos. E aí vocês já tinham contato com esse público? Alguém andava de 4x4? Como era? Meu sogro. Aí ele é amante do off-road, isso aí já é do sangue dele, então foi mais por conta disso também. A gente falou então que você estava numa loja que era uma equipadora. Isso. Depois, produtos para veículos 4x4, ou seja, tem tudo a ver, está numa mesma linha. Já estava formado em administração. Como é que a gente sai disso para chegar numa empresa, né, de eventos, confraternizações e churrasco? Vamos lá. O que foi que aconteceu com a loja? Então, mesmo tendo a loja, eu sempre fui muito assim de participar, de organizar as nossas confraternizações, as nossas festas com os familiares e amigos. E na loja também se organizava muitos eventos, né? Então se organizavam trilhas, se organizavam cafés da manhã que eram necessários para que a gente fosse fazer algum passeio depois. E eu comecei a fazer isso com mais frequência. A partir disso, com o tempo, a loja realmente foi perdendo esse encanto, perdendo essa força. A internet facilitou muito a entrada de produtos. A internet, ela tornou-se o nosso maior concorrente, nosso maior desafio, né? Eu acredito que para muitos outros negócios. E a gente... Facilidade, né? Que o pessoal tinha, né? Trazer... Eu lembro, mais ou menos nessa época aí que você está falando o quê? 2015, 16? 2015. Às vezes eu também já aprendi, então às vezes tinha peça que eu mandava trazer de São Paulo. Exato. Que era tipo 30%, 40% mais barato do que aqui, quando tinha alguma necessidade. Exatamente. Né? Então assim, realmente, assim, foi sendo necessário cada vez mais, de repente, ter estoques para que a gente pudesse ainda conquistar aquele cliente no impulso, mas a internet depois ela veio a aumentar ainda mais essa concorrência. E aí, chega um momento, né, que é absolutamente decisivo na tua vida, da tua família, 2015, que é o nascimento da sua primeira filha, Ana Sofia. Isso. Né, que estava justamente nesse período do final da loja, aí vem a Ana Sofia, a necessidade de pensar em outro negócio. Conta para nós então aí como foi esse momento, a chegada dela. Eu acho que 2015 realmente é uma virada de chave. Foi o nascimento de Ana Sofia, nossa primeira filha, já muito esperada. Ela nasceu numa época em que realmente a loja já não vinha tão bem. Então é aquele misto, né, de felicidade e um pouco de preocupação, de saber como as coisas vão acontecer, mas com a certeza de que a gente vai conseguir sair, né? A gente que empreende, a gente é movido a desafios, então não vai ser um desafio apenas que vai fazer com que a gente pare ou desista, né? A gente tem que buscar criar, inovar e ir atrás de resolver
qualquer situação ou problema. Mas aí, Ana Sofia nasceu, felicidade imensa, tudo ok, a loja ainda conseguia caminhar, mas assim, vai passando mais um ano, a loja vai ficando ainda mais difícil de manter, e por outro lado, aí realmente a gente tem uma surpresa com relação à Ana Sofia. Ana Sofia nasceu, aparentemente desenvolvimento normal, como toda criança, mas quando ela está com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a gente percebe, principalmente a mãe, né, principalmente em Mariá, percebe que alguma coisa não está indo como deveria estar. Aí a gente para pensar, a gente busca tentar entender, né? Mas aí a gente começamos Como uma saga, né? uma saga, começamos a ir atrás, fonoaudióloga, terapeutas, Respostas, né? respostas, uns diziam que era autismo, outros diziam que era deficiência intelectual, mas algumas coisas não batiam, é como se não fosse apenas isso. E a mãe, né, mãe é mãe, disse, não, a gente vai descobrir porque ela não é apenas autista, ela apenas não tem uma deficiência intelectual. E aí a gente foi atrás de um exame genético, fizemos o exame genético. Esse primeiro exame não conseguiu concluir um diagnóstico, então a gente passou aí mais esse período aí de incertezas e apenas de buscar tratamentos para ver aonde a gente chegaria. Mas não achando ainda isso suficiente, 2 anos depois, a Ana Sofia já estava prestes a completar 4 anos, 5 anos, de 4 para 5 anos. A gente fez um exame genético mais completo e esse sim. Ele deu a síndrome de Ana Sofia, síndrome de Rett. A gente, quando pegou o laudo, que a gente foi ler as características da síndrome, era mesmo que a gente está vendo a Ana Sofia ali. Uma sensação, não vou dizer assim, no mínimo impactante, difícil, mas ao mesmo tempo de conforto. Porque a gente sabia, a partir dali, o que é que ela tinha e o que a gente poderia fazer para a gente dar seguimento. Então, a Ana Sofia tem uma síndrome de Rett, uma síndrome rara. Ela acomete 99% de crianças do sexo feminino. Mas estamos aí. As deficiências principais são as cognitivas, motoras e cognitivas, motoras, enfim. E nesse momento do diagnóstico foi justamente ali por volta de 2016, 2017, que é quando, ao mesmo tempo em que a loja já estava fechando ou fechou, você estava buscando um novo negócio. Buscando um novo negócio. Como é que a mente ela se comporta diante de um cenário assim? Então, né? Dessa busca familiar, né? Uma certa fragilidade que é normal, né? Um pai, uma mãe, a família ter nesse momento para poder, né, dar esse suporte, né, que a filha precisa e, ao mesmo tempo, ter a força de buscar um novo negócio. Então, eu acho que eu digo que o fechamento da empresa, né, da primeira empresa, ela é muito mais difícil do que você abrir. Então, foram momentos realmente bastante difíceis, juntando com todo esse cenário com a Ana Sofia, mas eu tive pessoas ao nosso lado, né, ao meu lado, né, a minha esposa e a nossa família, que nos deram total suporte e apoio. Acredito que isso foi fundamental. Mas já existia
a Alfa ela já vinha sendo criada. A Alfa foi criada enquanto a loja existia. Eu não podia fechar a empresa e criar um novo negócio e começar. Eu teria que continuar de alguma forma. A catraca teria que continuar girando. Por mais que a loja estivesse girando devagarinho, mas ela ainda continuava girando devagarinho. Eu precisava que ela continuasse até eu engrenar em um outro negócio. Tem um pouco de fôlego, né? Exatamente. Então, a Alfa começou com a loja funcionando e encerrando ao mesmo tempo. E aí ela começa num modelo diferente do que funciona hoje. Num modelo diferente. Na cabeça de vocês era o quê? O que é que vocês queriam fazer? O que é que vocês queriam proporcionar para a clientela? Então, a Alfa ela foi criada para ser uma empresa de eventos. Não seria apenas uma empresa de buffet, né, de eventos. Então, eu estaria ali para fazer toda a parte de contratação de banda, iluminação, sonorização, buffet, decoração, tudo. Então, assim, a Alfa era... Seria um hub, né? É. Você contrataria a Alfa e ela daria conta do resto. Daria conta de tudo. Era assim, a Alfa faz a sua festa. Era assim. E aí poderia escolher se fosse um buffet tradicional, um churrasco, se quisesse também só organizar uma parte, não, eu vou querer só uma banda, um palco, uma coisa. A gente também fazia dessa forma. Mas aí vem o primeiro baque já na Alfa, né? A gente fecha a nossa primeira festa, nosso primeiro evento. Isso, eu fiquei sabendo. Primeiro evento, vocês fecham, opa, primeiro contrato, primeiro evento. Isso. E aí já vem uma decepção assim. Como foi? Não, e assim, foi a primeira festa, o primeiro evento, e era um evento praticamente completo. Eu havia sido contratado para fazer toda essa parte. Contratação de buffet, contratação de decoração, contratação de banda, contratação de iluminação, tudo. Aí você pensa, rapaz, começando com o pé direito, graças a Deus. Pé direito. Exatamente. Mas, para minha surpresa, para minha inexperiência, no momento, nesse segmento, um dia antes da festa acontecer, a cliente me liga e disse que vai ter que cancelar a festa. Por qual motivo? Naquele momento, não tinha contrato, não tinha nada. A princípio, né, tinha sido feito tudo pelo telefone, tudo via e-mail, né, que a gente ainda trocava bastante e-mail naquela época. Porque era uma festa de aprovação de vestibular. E ela disse, não, que meu filho resolveu comemorar com os amigos em uma outra festa. Ele não queria a festa dele, ele queria estar na festa dos outros colegas que também passaram. E você já tinha gastado com o quê? Já tinha Aí comprado o onde quê? entra a parte principal dele. Já não tinha muito recurso para iniciar. Eu já tinha realmente gasto, já tinha feito bastante coisa. Principalmente essa parte de decoração, de coisas novas, porque a Alfa sempre quis trazer experiências. Então, já tinha sido feito materiais que remeteriam a algo diferente. E tudo isso já tinha sido feito e, no final das contas, foi por água abaixo. Prejuízo. Total. Como é que o cara fica depois de um primeiro evento, né, toda essa história de vida, né, esse componente familiar também, e num primeiro evento desse, como foi que você buscou forças para dizer, não, preciso respirar e seguir em frente? Então, foi bastante difícil. Eu vou contar uma história que só quem sabe é a minha esposa. Eu não fiquei satisfeito com essa resposta para ter o evento cancelado. E no dia do evento eu passei até lá, para ver se realmente tinha sido cancelado a festa apenas comigo ou ela tinha sido realmente cancelada, né? Mas assim, a festa tinha sido cancelada. Porque assim, eu entendi, mas assim, poxa, a mãe estava ali querendo proporcionar, fazer uma festa, ia ser uma coisa realmente, era já uma coisa grande, né? E de uma hora para outra dizer que não, mas enfim. Aí você, não, pelo amor de Deus, ficou indignado, eu vou lá só para conferir. Passei lá, mas não tinha nada.
Mas aí é onde está. Aí a gente, mais esse momento, né, de resiliência, a gente tem que botar os pés no chão e agradecer de toda forma. Que bom que a gente teve a oportunidade, pelo menos, já de fazer esse primeiro evento. Outros vão aparecer. E apareceu rápido? Apareceu rápido. Apareceu rápido, mas apareceu rápido através dos amigos, né, dos familiares, querendo justamente já tentar colocar a Alfa para andar. E o primeiro evento que foi fechado foi um de churrasco, onde eu contrataria um buffet de fora. Mas disseram, Arthur, faz você mesmo. A gente já fazia, a gente já se reunia, a gente já se confraternizava, e sempre quem assava a carne era eu, sempre quem fazia, quem comprava, faça você mesmo. Eu disse, rapaz, eu vou Dá um jeito aqui. dar um jeito. Teve tempo, porque não foi tipo do dia para a noite, e aí eu fiquei pensando como a gente poderia fazer alguma coisa diferente. E foi aí que, assim, eu percebi que o mercado de eventos de churrasco eram sempre da mesma forma, os tradicionais, as carnes servidas em espetos, as carnes sendo cortadas na mesa. Como fazem nos restaurantes até hoje, fazem nos restaurantes num rodízio, até por hoje, exemplo. num rodízio, todo tipo de carne, né? Não vou dizer que os buffets eram ruins, longe disso, mas existia algo melhor. E o algo melhor seriam essas carnes prêmios, essas carnes que a gente chamava antigamente de carnes importadas, né? Picanha argentina, maminha uruguaia, bife de chorizo, enfim. E eu já tinha contato de fornecedores para isso. Então eu realmente busquei trazer esse diferencial, fazer um churrasco apenas com carnes prêmios. Já nos primeiros, você percebeu isso? Já no primeiro. Eu tenho uma receita de pão de alho que fazia antigamente, que é a receita de pão de alho que é utilizada hoje ainda. Então, a gente não usava o pão de alho industrializado, a gente realmente já fazia o nosso pão de alho. Então, e a maneira de servir? Isso ficava muito na minha cabeça, sempre carne em espeto. Como é que eu iria fazer um churrasco se eu não assava em espeto? Eu assava direto na grelha, como é que eu serviria para o cliente? Enfim, eu pensei justamente em servir a carne, já toda cortadinha, em tábuas, e não em pratos, em tábuas mesmo, para ser uma coisa diferenciada. O prato, quando o líquido da carne vai saindo, vai deixando o prato lá sujo, tal, a tábua tem uma apresentação mais bacana, e a gente começou a fazer isso a partir do primeiro evento. Então, foi assim, quando eu fiz entregando o melhor, mas sem saber o que é que aconteceria. E depois desse primeiro evento, vieram outros eventos e o pessoal começou a dizer, Arthur, que carne é essa? Onde é que tu consegue essa carne? O que é que tu faz com essa carne? Eu disse, nada. E aí, ao mesmo tempo, vem acender a luzinha. Caramba, o pessoal está gostando. Então, o caminho é esse. O caminho é esse. Assim, a empresa que era voltada para fazer qualquer tipo de evento, ela foi se transformando em uma empresa de eventos de buffet de churrasco. Você percebeu isso rápido? Rápido. E aí esse nicho de ter o churrasco premium, com carnes diferenciadas, com essa apresentação também, né, própria que você criou. Isso. E o pessoal nota isso muito ligeiro, né? Assim, a gente começou a fazer esse tipo de serviço e o pessoal estava acostumado com o modo antigo. A partir do momento que iam percebendo, eles ficavam curiosos justamente de saber que carne é essa, porque antes você chegava num churrasco, só fazia descer a carne, vamos dizer assim, né? Bota uma carninha aqui, bota uma carninha aqui. Quando a gente começou a entregar cortes nobres, cortes que realmente eles não estavam acostumados a comer em um churrasco. Porque assim, a picanha, ok, você comeria em qualquer outro tipo de evento. Mas a partir que traz um ancho, um chorizo, um assado de tira, carnes que o pessoal não tinha, assim,
não tinham esse costume. Não encontra em qualquer evento, Não né? encontra em qualquer evento. Aí a gente vai percebendo a necessidade já de mudança. O que é que a gente faz para o pessoal não ficar assim, sem entender o que é isso? A gente já começou a servir a carne já na tábua com a identificação do corte de carne, para a pessoa já identificar. Então, quando a tábua chega na mesa do cliente, já tem dizendo o que é que ele está comendo. Aí, quem não sabe, pergunta, às vezes vai lá no telefone, pesquisa, enfim. Foi um novo conceito de churrasco. É tanto que, assim, por muito tempo, o nosso perfil era novo conceito de churrasco. E ali, isso 2017? 2017 para 2018. Ali, nesses primeiros anos, vocês faziam uma média de quantos eventos por ano? Você lembra? Então, aí a gente fazia um evento por semana, às vezes passava uma semana sem fazer evento, às vezes fazia 2, 3, mas assim, era de se contar nos dedos, né? Nesse início. Mas, quando foi chegando novamente o final do ano, né? Porque assim, o final do ano ele é diferente, né? Então, ele traz essa necessidade de um buffet, não só de churrasco, de qualquer outro. Justamente por conta das confraternizações. confraternizações. Nesse momento ali, nos primeiros anos, a empresa já se chamava Alfa Já Confraternizações? Já, sempre foi Alfa Confraternizações. Até porque a confra está muito ligada a fim de ano, mas não, né? Então, assim, se eu quiser fazer um churrasco, um aniversário, qualquer Tudo, evento, né? ativações, Não enfim. deixa de ser uma confraternização. Exato. Sempre foi Alfa Confraternizações. No início, quando a Alfa o pessoal foi conhecendo, muita gente perguntou, por que Alfa Confraternizações? Bota Alfa BBQ, Alfa Churrasco, Alfa Barbecue. Não, Alfa Confraternizações. Ampliou o leque ali no nome, Exato. né? Para qualquer tipo de Para evento. qualquer tipo de evento. E por que Alfa? Alfa está relacionada a início, a referência, a estar à frente. Primeira letra do alfabeto grego. Exatamente. E assim, estar à frente mesmo. Buscar Então, sempre estar à nisso frente. já tinha o propósito, né? Já tinha um norte, né? Já tinha um propósito. A Alfa de ser a primeira, a principal. Exato, isso. Aí, que momento a coisa começa a acelerar, né? Você falou em um ou Não, outro em evento perdido, Isso. e aí vem, porque aí a gente já está pertinho ali, a pandemia, então. 2020, era justamente o momento que vocês estavam começando a acelerar ou ainda não? Então, 2018, no final do ano de 2018, a gente já começou a fazer bastante evento. Nesse momento, ainda sempre eu que estava à frente nos eventos, eu mesmo era o assador, né, o churrasqueiro. E em 2019 já foi necessário a gente pensar em aumentar a equipe. Então a gente aumentou para uma segunda equipe, logo em seguida uma terceira equipe. Eu acredito que eu consegui montar 4 equipes já em 2019. E quando a gente realmente estava assim, numa crescente, aí veio a pandemia. E 4 equipes que você fala, justamente para poder atender simultaneamente, né? Para realizar mais de um evento. Para a gente poder fazer 4 eventos ao mesmo tempo, simultâneos. Aí quando você está animado ali, aí pá, lá vem a pandemia. O que é que vamos fazer? O setor tudo, de né? eventos, eu lembro que a gente fazia matéria e, rapaz, assim, o setor de eventos, talvez como nenhum outro, ele foi devastado, né? Porque evento, claro, sugere reunião de pessoas. Ninguém mais podia se ver, ninguém mais podia se reunir, né? Então foi muito difícil. Como foi que vocês passaram por essa tempestade, né? Eu acredito que, acho que junto do turismo, né? Eu acho que foi o setor mais afetado. Eventos e turismo, isso. Né? Os eventos foram sendo cancelados, os contratos que haviam sido feitos começaram a ou ser cancelados ou remarcados, mas assim, a gente não tinha nenhuma previsão, tudo realmente completamente parado. Então, foi um momento bem desafiador, né? Precisou demitir alguém? Não, porque não tinha ninguém ainda contratado, né? Vamos dizer, eram prestadores de todos serviço, prestadores né? de serviço, mas eu quis mantê-los ainda perto, porque da mesma forma que a gente estaria passando por esse momento, ele também estaria, né? Enfim, mas a pandemia realmente trouxe algo novo para a Alfa, algo desafiador e ao mesmo tempo que alavancou a Alfa.
como Arthur, né? Como, Arthur, a pandemia trouxe isso para você? A gente realmente pensou em fazer um delivery de churrasco, mas a gente queria fazer algo diferente, como a gente já entregava um serviço diferente. Levar uma carne de churrasco, uma carne para a casa do cliente, quente. Como é que faz um churrasco viajar e chegar na casa do cliente quente? Então, Esse era o desafio. aí a gente vai para os desafios. Aí eu vou citar meu sogro, né? Júlio Pinho, meu sogro. Empreendedor também. Empreendedor. Fã da Alfa, né? Mas ele disse, Arthur, se você mandar uma brasa junto com a carne, você está ficando doido? Vá por mim que dá certo. Aí eu fiquei com isso na cabeça, isso foi só uma conversa. Aí eu pensei, como é que eu vou mandar, em que embalagem, como é que eu vou fazer para essa brasa não queimar, para não queimar quem receber o pedido. Enfim, pensamos, né? E pensei em justamente mandar a brasa enrolada num papel de alumínio, junto da carne, que também estava embalada no alumínio para manter a temperatura, e fazer o teste. E foi sucesso. Mas você já mandou logo Não, ou fez um testes, teste ali para... Fizemos os Vou testes. colocar o primeiro aqui e deixar ela aqui uma meia hora para ver se... Mandei para algumas pessoas, alguns clientes potenciais, para dar uma nota não só disso, mas também da própria carne, né, em si, né, de como estava chegando, se era bem servido, se a carne estava no ponto certo, enfim. E a gente conseguiu realmente fazer um serviço diferenciado. Chegava quente lá. Chegava quente. Opa, agora... Era uma embalagem completamente diferente, era uma caixa dessa de papelão. Tamanho da brasa? Tamanho da brasa de acordo com o tamanho do pedido. A gente tem pedido individual de 3 pessoas, de 5 pessoas. Esse é uma brasinha ou um... Sendo que aí ainda tem um detalhe importante, que depois a gente percebeu que o alumínio, quando ela fechava, ela não segurava por tanto tempo. Ela segurava, mas não por muito tempo. E aí foi onde veio aí um diferencial a mais. Não, vamos mandar um tijolo refratário. Pegava um tijolinho refratário, ele já ficava dentro da brasa lá, o churrasco acontecendo e os pedaços dos tijolos lá. Quando a gente ia embalar, a gente tirava, era mais fácil de embalar, ocupava menos espaço e ele não chegava, ele chegava quente na casa do cliente. Quente, porque ali ele segura a temperatura. A gente botava uma informação. Por mais tempo. A gente botava informação em cima da caixa, cuidado, não pegue nisso, senão você vai queimar seu dedo. E assim foi um sucesso. A gente realmente conseguiu atender muita gente, a gente praticamente fazia os agendamentos dos pedidos e por muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não tinha mais disponibilidade de horários para entrega. Chegava a entregar quantos assim num dia, no fim de semana? 60 pedidos. 60 pedidos. 60 que era pedidos. Excelente. 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 Aí eu acho que a gente fez um Dia das Mães, Dia dos Pais, que beirou 80, mais ou menos. Mas tudo no agendamento, tudo organizado. E foi muito bom para a Alfa, porque quem não conhecia a Alfa em eventos, passou a conhecer pelo delivery, passou a conhecer em casa. O pessoal, às vezes, fazia um almoço de família com o nosso churrasco em casa. Então, aquele evento que não podia acontecer, às vezes um almoço de família... Se tornava especial, né? Com um produto diferenciado. Exato. Até hoje, ainda pergunta se a gente tem delivery. E não tem mais. Não tem mais. Não tem porque os eventos foram retornando. E o propósito era ficar mais no evento em si. No evento em si, né? E aí, quando tem essa retomada, já foi com esse recall do pessoal que vinha comprando durante a pandemia, esse mesmo pessoal virou cliente do evento presencial? Isso. As coisas foram retornando, né, devagarinho, e a gente foi percebendo que o delivery também ia deixando de acontecer, porque os eventos estavam aumentando com a maior frequência, e clientes do delivery contratando para o evento, né? Então, assim, foi onde a gente realmente viu todo esse retorno do delivery. E a gente sempre foi nosso foco realmente os eventos, então a gente teve que parar e analisar, não. A gente vai precisar dar um time aqui no delivery, porque os eventos estão voltando e a gente precisa realmente focar, organizar e dar conta de atender. Quando eles voltaram,
eram no mesmo ritmo de 2019? Você falou que estava lá já com 4 equipes ou já voltaram até pela sede do pessoal, né? De se reunir de novo, de estar no evento de novo, de ver as outras pessoas, e já foi no ritmo maior, mais acelerado? Não. Quando as coisas voltaram por completo, aí já voltou num ritmo bem maior. Aí a gente foi aumentando gradativamente as equipes, mas aí entra questões de logística, né, de dificuldade de como atender, de como vai fazer. Não era só questão de pessoal em si, mas quando a pandemia realmente finalizou, a gente começou a fazer eventos com frequência todas as semanas, não vou dizer todos os dias, mas independente do dia do ano, a gente começou a fazer eventos. Fazer. E aí a gente está falando aí já 2023, por aí 22, 23, e a base de vocês funcionava onde? Não, então, a base da Alfa, ela funcionava nos fundos do hotel do meu sogro. Até então, dava conta tranquilo. A partir do momento que realmente tem essa retomada, a gente vai vendo que começa a atrapalhar o funcionamento dele. Até porque o hotel também passou por esse momento, né? Sem hóspede, o hotel fechou, né? Mas quando retornou também, retornou com força também, né? Era muito movimento para todo mundo. Para todo mundo. E aí você começou a atrapalhar um pouco ele. Atrapalhar. Mas aí a gente teve uma oportunidade de pegar um terreno próximo para que a gente pudesse fazer a base da Alfa, fazer um apoio também, uma extensão do hotel em termos de estacionamento, que está lá até hoje. Então hoje... Então vocês construíram lá? A gente pegou um terreno com uma casa, com um areal, com tudo isso, e a gente foi organizando e ajeitando. Eu fiz um depósito, construí uma cozinha. A gente foi construindo as coisas devagarinho, né? Mas para poder dar conta. Porque senão, é onde vocês estão até hoje? É onde a gente está até hoje. Virou a sede da empresa, virou a né? sede da empresa, é de onde saem todos os eventos. Todos os eventos são produzidos lá. A parte de alimentação, o nosso estoque, nossa parte de câmara fria, materiais, os carros, né? Tudo sai de lá. Sai de lá. Tudo é lá. Falando um pouco então dessa logística de trabalho de vocês, como é que funciona, né, um evento? Digamos, eu vou contratar a Alfa e aí eu ligo para a empresa, marco tal, no dia ou um dia antes, como é que vocês preparam esse evento, né? Digamos, uma festa para 50 pessoas. E aí, para vocês dimensionarem como é que vai ser essa minha festa, a quantidade de carnes e outros insumos, como é que vocês preparam na prática? Enfim, então, a gente tem uma hashtag que chama Padrão Alfa e a gente garante para o cliente que não vai faltar carne durante todo o evento dele. Então, o evento ele é montado de acordo com a quantidade de pessoas, mas a gente vai sempre preparado para mais. A gente começa a organizar esse evento uma semana antes. Então, se o evento está marcado para um sábado, quando é na segunda-feira, a gente já começa toda a parte de logística, de montagem de equipe, de checklist. A gente se organiza para chegar na casa do cliente com pelo menos 2 horas de antecedência, contando qualquer tipo de imprevisto, alguma coisa do tipo. E a gente leva tudo. Você vai se preocupar com outras coisas que não seja com relação à comida. Então, toda a parte de utensílios, pratos, talheres, nossos equipamentos para preparar as coisas, tudo a gente leva. Então, assim, só para você ter ideia, um evento de 30, 50 pessoas, vai um carro com a carroceria completamente cheia, que o pessoal, não, é só um churrasco para 30 pessoas. Mas vai ver o que é um churrasco para 30 trabalho. pessoas. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E aí,
Vocês chegam à marca em 2025 de 843 eventos. Em apenas um ano, isso dá uma média de 2, poucos eventos, né, por dia, mais uma concentração maior de mais de 200 eventos só no mês de dezembro, Isso. que é o mês clássico das confraternizações. Como é que você faz para gerir uma equipe dessa, né? Vocês chegam a ter quantos eventos simultâneos num sábado, por exemplo, ou domingo? A gente chegou esse ano a gente chegou a ter 15 eventos simultâneos. 15 eventos. No mesmo tempo, 5 Mesmo da tarde, tempo. tem 15 lugares aqui. Exato. Só João Pessoa ou outras Não, cidades a gente também? já atende boa parte do interior, né, da Paraíba. Né? A gente atende muito em Bananeiros, a gente em Campina Grande, mas a gente hoje já atende bastante em Recife, no Rio Grande do Norte. Estamos começando no Rio Grande do Norte agora. E como é que você faz para monitorar 15 eventos de uma vez só? Então, Dá para passar em quantos? olha, se eles forem próximos, eu vou tentar passar nos 15, né? Mas, É mesmo, cara. mas a gente termina passando, de repente, nos maiores. A gente termina... Eu tento passar em todos, não existem eventos diferentes. Todos têm que ser entregues da mesma forma, né? Mas a gente tenta ver realmente a logística. Mas tem situações onde o evento está em Campina Grande, eu só daqui vou para Campina e volto, mas eu vou lá e passo no evento, dou uma olhadinha, vejo como é que está. Não que se eu não for, ele não vai acontecer do jeito que é para acontecer, mas é para mostrar lá, para dizer ao cliente que eu fui lá, que eu estou preocupado com o evento. E tem essa coisa, né? Muita gente conhece determinadas empresas, né, na figura do diretor, né, do dono, e fica satisfeito quando o dono está lá, aparece, Isso. bate um papo, né? Porque você tem já aquela relação de proximidade, às vezes confiança. E acho que essa é a tua preocupação. Também, é isso aí. Também. E assim, eles ficam até surpresos, né? Quando a gente chega lá, é uma festa, né? Mas assim, quem faz o evento são os nossos colaboradores, né? Então assim, eu sempre digo a eles, o mérito é todo deles. Eu estou ali no backstage, eu estou olhando tudo, mas assim, a responsabilidade do evento é da equipe e eu posso dizer que eu tenho uma equipe padrão alfa, né? A gente realmente também dá conta dessa quantidade de eventos. Não é só administrativo, logística ou atendimento ao cliente, não é nada disso. Eu acredito que a equipe ela é fundamental para que isso aconteça e eles são os melhores. Rapaz, para dar conta de tanto evento assim, e quando a empresa cresce, significa que o padrão de qualidade, ele está também, né, se mantendo no topo, está aumentando, e por isso justifica o sucesso. Você tem 90 colaboradores, é isso? 90 colaboradores, para dar conta de vários eventos, por exemplo, Isso. simultâneos. Como é para transferir, né, para o pessoal essa ideia, essa mesma padronização de atendimento? Né? Porque a picanha argentina, por exemplo, ela vai ser a mesma, né? Já chega pronta, padrão, né? Para vocês ali rasgarem e trabalhar com elas. Mas, e outros insumos também, outros produtos. A diferença vai estar, então, em como se trabalha. Isso, no né? serviço. Como é que vocês assam a carne, como é que vocês servem, a própria interação dos funcionários ali, do colaborador com o cliente, né? Como é que você trabalha isso desde o primeiro dia, quando alguém vai chegar na Alfa? Então, os nossos assadores, né, eles realmente passaram os primeiros, vamos dizer assim, né? As primeiras equipes, elas eram treinadas, estavam juntos comigo desde o início dos eventos. Então, eu passava como eu queria que fosse, como deveria ser, e isso realmente foi incorporado por eles. Eu tenho hoje ainda, das 4 equipes que a gente criou no início, vamos dizer assim, que a gente fez a segunda, a terceira e a quarta meio que no mesmo tempo, no mesmo período, com pouquíssimo intervalo de tempo. E eu tenho essas 3 pessoas, né? Porque a outra equipe era eu, né? 4 equipes, mas contando uma comigo. Eu tenho essas 3 pessoas ainda que trabalham com a gente. Então, eles seguem e têm esse padrão desde 2018, vamos dizer assim. E todas as outras pessoas que vão chegando, elas vão passando por a gente. Um detalhe dos nossos assadores hoje
que a gente, os churrasqueiros, que a gente chama assadores, é que boa parte deles, eles nunca foram churrasqueiros. Eles eram os nossos garçons, eram as pessoas que estavam no nosso serviço, que já sabiam a maneira de a gente servir, já sabiam como a gente gostaria que o serviço fosse realizado. E ele foi trazendo isso para a churrasqueira. Então, assim, quando ele foi chamado à oportunidade, vamos ser assador, vamos. Então, ele já tinha essa bagagem, ele já sabia como o serviço era feito. Então, foi realmente trazer só para a parte da churrasqueira em si, da parrilha, como a gente chama. Então, a entrega, ele já sabia como deveria ser entregue. Então, tornou um processo mais fácil, porque não foi nenhuma pessoa que apareceu e disse, não, você vai ser um assador da Alfa. Não. Essas pessoas já vinham da Alfa, elas já tinham história na Alfa e elas foram incorporando e se tornando assadores, fazendo cursos. E hoje... Isso é importante, teve cursos também, né? Porque aí cursos para também. entender o funcionamento ali da carne, tudo. Ponto e O tudo. ponto a gente... E aí da qualidade não tem como abdicar, né, como Arthur? abdicar. Você não tem Hoje... como daqui a 2, 3 meses, ano que vem, passar a entregar uma qualidade diferente da que trouxe vocês até aqui. Né? Então o desafio também é manter isso. Manter e melhorar, né? Manter e ainda superar as expectativas, tentar melhorar sempre. Né? A gente vem numa evolução em termos de buscar melhorias mesmo. Né? Não é porque a gente está fazendo um churrasco bom, que o pessoal esteja gostando, que a gente tem que ficar limitado a isso. A gente tem que depois buscar surpreender ainda mais. Carne, né? Várias carnes premium. Você falou também do pão de alho, né? Que é da Pão casa, de alho, né? Pão da casa. O que mais vocês levam para um evento assim? Não, a gente leva de comida. As carnes, os acompanhamentos, os tradicionais, né? Uma maionese de batata. Farofa também é a mesma farofa, lá? Receita, né? Original lá do início? É, desde o início, faz tempo, né? A gente só mudou porque a gente tinha 2 tipos de farofa, que era uma de farofa com bacon, uma farofa bacon com banana, mas aí a gente terminou tirando a banana por conta de questão enfim, de vigilância mesmo, né? Assim, entendi. A banana, ela... Conservação, né? Aí a gente... Segurança alimentar. Segurança alimentar, né? Enfim. Mas a gente mantém muitas coisas, né? A maioria das suas coisas originais. Vinagrete também. Vinagrete, o molho do hambúrguer é o mesmo, né? Então, o hambúrguer a gente finaliza com hambúrguer. E a gente também finaliza o nosso serviço com uma sobremesa, né? Que é uma cartola na brasa. Cartola na brasa? É. Então, é um diferencial nosso. Quando todo mundo já está satisfeito, chega aquele docinho com gostinho do queimado, da fumaça. Tradicional era o abacaxi, né? Abacaxi, um queijo com melaço. Na brasa, né? Também. Mas a cartola na brasa eu não provei, cara. Eu vou precisar ir no evento da Alfa. Sinta-se convidado. O Arthur, e para 2026, qual é a inovação? O que é que vocês estão pensando? Porque quem trabalha nesse nível, como você fala, dessa preocupação, né, não só de manter, como de ampliar, né, o know-how, a qualidade, o que é que vocês estão preparando aqui para essa temporada? 2026 ele já começou bem. A gente adquiriu um terreno para construir uma sede própria e a ideia é realmente fazer todo o nosso centro de distribuição e logística nesse ponto novo, para que facilite não só para os clientes, mas também para os nossos colaboradores, todo esse movimento que existe até chegar à casa do cliente, né? Então, a ideia é organizar melhor os setores para que a gente consiga trabalhar de forma mais fácil e, consequentemente, poder ainda atender mais clientes, né? Atender com mais facilidade. Vai ser aonde a sede? Vai ser no Distrito Industrial de Mangabeira. Lá tem bastante espaço. Tem bastante espaço. E, rapaz, eu fiquei sabendo que teve um momento aí, acho que recente, que foi um pouco emocionante, né? Para você especialmente, que foi a chegada do caminhão, é isso? Foi. Primeiro caminhão
primeiro caminhão, assim, um caminhão maior, né? Vamos Caminhão dizer assim, né? O primeiro, grande. um caminhão grande. Foi em 2024, já chegando em 2025, foi um momento muito marcante, né? Porque as coisas, graças a Deus, estavam crescendo, aumentando, e a gente precisava pensar em como realmente atender toda essa demanda. E a possibilidade, não, vamos comprar mais um carro, 2 carros, eu acredito que não, eu pensei que não daria certo, porque a gente tem equipamentos muito grandes que não cabem em qualquer carro, teria que ser realmente algo maior. E a gente conseguiu, com muito sacrifício, com muito esforço, adquirir um caminhão, um baú, vamos dizer assim, né, com 7 metros de extensão. E eu quis tornar esse momento especial para mim e também para o pessoal da Alfa, né, para os colaboradores. Era meu aniversário e só quem sabia era eu, minha esposa e o motorista, né, que ele já sabia que ele já tinha ido pegar o carro, sendo que eu pedi para adesivar, deixei ele todo pronto. E ele foi chegando, a gente estava voltando de alguns eventos, era uma sexta-feira, eu acho, já tinha bastante gente lá. E o pessoal, vou embora, eu disse, não, aguenta um minutinho, aí aguenta rapidinho, daqui a pouco tu vai. E o pessoal meio que sem entender. Mas aí deu certo, com 5, 10 minutos, o caminhão entrou lá no nosso local, quando o pessoal olhou, ficou sem entender, mas aí quando viu o adesivo, o nome Alfa, aí assim, foi realmente Aquela festa. uma festa, foi um momento assim, muito emocionante mesmo. Foi onde eu percebi que não era uma realização apenas minha e de todos, e foi muito bom realmente poder ver isso. Cara, e assim, é muito interessante você contando aí, e eu imaginando aqui a cena na minha cabeça, de que maravilhoso é quando você traz, né, um equipamento, digamos, porque é um equipamento, é de trabalho, né, é um caminhão, mas que representa muita coisa, né, na caminhada, representa uma evolução, não é só um carro, não é só um objeto ali, um equipamento, representa uma conquista. E os colaboradores entendem como uma conquista deles também, né? Eles se sentem parte do projeto, se sentem felizes por ver aquilo acontecendo. Cara, eu acho isso formidável, cara. Infelizmente não existe em todo lugar, né? E você sabe disso. Então, manter essa equipe coesa, unida, né? Isso faz parte também de uma coisa chamada gestão. Então, internamente, eles têm essa satisfação de trabalhar. Como é que você consegue isso? Nunca é uma coisa só, né? Mas é a relação direta com eles, é a questão de remuneração. Como é que você acha que consegue criar na empresa um sentimento de as pessoas ficarem felizes com o que acontece na empresa e não só com o que acontece na vida delas dentro da empresa? Eu acho que tudo vem desde o início, né? A gente hoje tem esses 90 colaboradores, vamos dizer, e desses 90, a sua grande maioria está com a gente desde o início. Então, eu tive essa oportunidade de sempre estar junto deles, em todos os momentos. Então, a gente conseguiu formar laços onde a gente trabalha, onde a gente pode, às vezes, se divertir, onde às vezes a gente dá um puxão de orelha, onde às vezes eles também falam, Arthur, veja isso aqui, vamos ver se a gente consegue ajustar isso. E eu estou lá para a gente tentar realmente ver e fazer acontecer para que dê certo para todo mundo. Mas o principal mesmo é porque eles estão junto com a gente desde o início, então eles sabem como foi toda essa caminhada. Eles se sentem realizados porque os clientes já reconhecem eles. Antigamente, Arthur vem, é Arthur que vem hoje? Não, hoje quem está aqui sou eu. Hoje em dia, não perguntam mais não, né? Hoje em dia, disse, eita, é você, que bom que você está aqui de novo, eita, é você. Então, assim, eles já são reconhecidos pelo que fazem. E tem nada melhor do que, assim, é gratificante. Eu acho que, para todos, ter esse momento. Eu vou dar um detalhe que pouca gente sabe, mas, assim, o meu pessoal,
não é alfa, são eles. Eles saem aplaudidos dos eventos. Aplaudidos. Caramba, que legal. Então, assim, eu não posso pedir nada mais do que isso em termos de retorno. Para mim, isso mostra que a gente está fazendo um trabalho bem feito, eles estão fazendo esse trabalho bem feito, porque é emocionante receber esse feedback. Para fazer um evento hoje, a partir de quanto? A partir de 25 pessoas, mas assim, 20 pessoas a gente consegue fazer. 20 mas, pessoas assim, já conhecem. E um custo médio de quanto, por exemplo, um investimento? Investimento, um valor de 160, 180 reais por pessoa. Por pessoa. Isso. Já dá para fazer com completo, buffet completo, você, Isso. churrasco completo. Isso. A gente tem um cardápio ainda acima, que é quando entra os frutos do mar, camarão, lagosta, salmão, porque a gente tem toda essa parte ainda, além do churrasco, né? E tem os opcionais, que a gente tem alguns equipamentos que são diferentes, a gente tem roda gigante, a gente tem equipamentos que ficam girando lá com a carne e a carne está assando, enfim. Tudo isso são atrativos, são opcionais que a gente leva, principalmente para eventos de maior esporte. E é um churrasco instagramável, né? Mas é mesmo. Acaba que quando você tem todo esse aparato, o próprio cliente ele passa a divulgar, né? Porque aquilo ali vai estar nas redes sociais, está todo mundo fardado, todo mundo aparecendo. E aquilo ali traz um diferencial, né? Muito grande. Sede própria, o que é que vem depois? Eu acredito que com a sede própria, eu tenho um projeto meio ousado, mas eu acho que ele vai acontecer. Era a minha desconfiança, porque pela sua história até aqui, então tem gente que diz assim, não, aqui tá bom demais, eu acho que agora é manter e tal, mas o cara que ele é o empreendedor nato, que gosta de desafio, ele não se contenta, né? Ele vai estar sempre criando algo novo. Então, conte aí para nós. Então, a ideia é deixar a empresa funcionando 24 horas para que a gente possa realizar qualquer evento a qualquer momento do dia. Acontece muito de um cliente me ligar tipo 8 horas da manhã, Arthur, resolvi agora fazer um churrasco aqui e eu queria que a gente fizesse churrasco agora, 11 horas da manhã. Não é tão fácil, porque às vezes a gente não está com aquele pessoal disponível naquele momento, a gente tem que preparar os acompanhamentos, enfim. Mas, com a nossa sede própria, para esse funcionamento de logística que eu quero, para facilitar os eventos, vai ser necessário um funcionamento de 24 horas. E, para isso, a gente vai tentar fazer eventos, vamos dizer assim, automaticamente. O pessoal está reunido agora. Vamos resolver, vamos fazer um churrasco, vamos contratar a Alfa. Bora? Para quando? Não, agora. Pode ligar. Final da tarde, decidiram, 8 da noite vai começar, vai estar lá. Vai estar lá. Isso aí é um diferencial. A gente já faz, mas assim, com uma certa dificuldade. Para garantir, é como se fosse Só não vou fazer se realmente tiver muito cheio, não tiver equipe, não tiver como atender. Mas a ideia é a gente poder fazer isso, porque é uma oportunidade de negócio imensa. A gente pensa que não, mas a partir do momento que o pessoal ficar sabendo de uma situação como essa, ele sabe que ele já vem para a mente do cliente que no dia que ele decidir de última hora vai ter. Vai ter. Isso ao longo do ano vai gerar algumas dezenas de eventos. Vai. Para não dizer centenas. Mas é mesmo. E aí você vai dar um passo além, porque aí você tem que garantir pessoal extra preparado ali, né, de sobreaviso para dizer, ó... Eu já conversei com algumas pessoas da nossa equipe e estarão de plantão. 90 pessoas. Quantos são contratados, por exemplo, CLT? 9. Só 9. 10%. 10%.
Porque é quem trabalha no dia a dia, marcação de eventos, marcação administrativa, compras. Né? Compras, estoquista, quem separa o material, quem dirige o caminhão, né? Enfim. Os demais são contratados por evento. Por evento. E aí, então, quanto mais eventos tiver, mais eles ganham. Mais eles ganham. Isso é um bom incentivo. Mas é mesmo. Fala um pouquinho, que a gente falou um pouco dela, mas fala um pouquinho da tua esposa, Mariá, em todo esse processo, né? Porque ela é uma gestora como você. Isso. Né? Fala um pouquinho da participação dela e também de se multiplicar, né? Para ser da Alfa, para ser mãe das meninas, né? Além da Ana Sofia, você tem a Cecília também, né? A menorzinha. Como é que é essa atuação de Mariá? Então, Mariá é uma companheira mesmo de vida. A pessoa mais forte, eu acho que eu já conheci em toda a minha vida. Em nenhum momento ela se entregou por todas as situações que nós passamos, né? Esse diagnóstico de Ana Sofia, ele é um baque, mas não foi só isso. A gente teve situações financeiras na época que a loja encerrou, bastante difícil, e a gente precisou realmente ser muito forte, ser muito resiliente. E justamente atravessando esse momento com a Ana Sofia. Mas em nenhum momento ela não pensou, ela não disse, não vai dar certo. Não, a gente vai resolver, a gente vai sair. E hoje eu posso dizer com todas as letras que o sucesso da Alfa, o sucesso da minha família, né? E o desenvolvimento de Sofia aqui, a gente vai aprendendo a viver, a conseguir ver o que é melhor para ela, o que é melhor para a gente também. Ela é 100%. Ela é fundamental. Fundamental, ela tudo relacionado à Alfa. Ela dá as opiniões, e as opiniões dela são opiniões que às vezes eu nunca nem pensei, e muitas coisas eu faço depois do que ela diz. Aí depois eu digo, essa minha ideia, disse, foi sua. Ela disse, foi minha mesmo. Mas enfim, ela realmente traz uma tranquilidade e traz uma base. A nossa segurança, né? A nossa fortaleza. A sua segurança. A minha segurança. Não só minha, mas das minhas filhas. E acredito que de toda a família. Da família, Isso aí é uma base, né, cara? Isso é fantástico, porque isso dá força, né? Quando você olha para lá e vê que tem aquele apoio, que tem aquele... né? No dia mais difícil tá ali para te apoiar, no dia bom tá ali para comemorar junto, e não importa a situação, tá sempre do lado, né? Ela tem as atividades dela, mas assim, a gente realiza alguns eventos maiores, e quando a gente tem esses eventos maiores, ela mesmo diz, eu quero ir, eu vou trabalhar, ela fica lá ajudando, coordenando, de olho, percebendo qualquer coisa que precise ser ajustada ou melhorada para uma próxima oportunidade. Então, ela faz de tudo. O Arthur, qual foi a coisa mais assim inusitada que aconteceu no evento, assim? Aquela coisa que alguém contou para você, você não estava, ou você mesmo viu, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que isso está acontecendo. Ou a coisa mais difícil que costuma acontecer no evento? Não, inusitada tem sempre, mas assim, eu acho que mais difícil, eu posso dizer que por diversas vezes a gente vai fazer os eventos, e quando a gente chega no local do evento, a gente pergunta, a gente vai fazer aonde? Não, aqui mesmo. E a gente olha, não tem nada, né? Completamente céu aberto, um sol no pingo do meio-dia. Ninguém
Ninguém se Não proporciona nada para vocês, assim, Nada. não deixa um Não lugar, vou dizer nada. que são todos, mas assim, realmente são algumas situações que a gente enfrenta, mas a gente contorna. Tem que montar a estrutura Tem que na montar hora a ali. estrutura. Arthur está precisando de uma tenda, está precisando de um guarda-sol, aí a gente vai, organiza, volta, alguém leva, a gente resolve, né? Mas assim, são mais essas dificuldades, às vezes a distância de um local para o outro. A gente já teve que fazer um churrasco num local e servir mais de 200 metros praticamente de distância. Subir Caramba. 40 degraus para ir para um salão no primeiro andar, né? Mas a gente fez. Subindo e descendo, subindo e descendo. Subindo e descendo. Mas assim, Meu amigo. eu acho que eu não contei, mas nesses 8 para 9 anos de tempo de Alfa, a gente nunca deixou de realizar nenhum evento contratado. Qualquer que fosse a dificuldade. Qualquer que fosse a dificuldade. A gente nunca deixou, a gente nunca disse, não, aqui eu não faço, não, aqui eu não vou fazer, não. A gente sempre entregou nossos eventos. E se lá atrás o primeiro foi cancelado, hoje é o contrário. São vários no mesmo dia. O desafio é outro. O desafio é outro. Se um for cancelado desse tanto de evento no mesmo dia, a gente às vezes acha até bom, foi um sinal, né? Mas todos acontecem da mesma forma, com a mesma entrega. As preocupações são outras, né? Maiores. Às vezes eu já faço o evento dormindo, né? Às vezes a gente vai dormir um dia anterior que vai ter 10 eventos na mesma hora. Eu sonho com todos os 10 eventos. Quando eu acordo, eu disse, não, já está tudo certo, já vai dar certo. Mas no final das contas, todos entregues e todos com sucesso. Você é de Campina, é isso? Sou de Campina Grande. Campina. Viveu lá até que idade? Não, 6 anos. Com 6 anos eu vim para João Pessoa. Entendi. Mas tem raízes lá Tenho. em Campina. Por exemplo, seu time de futebol é qual? Campinense. Ah, rapazeiro. Isso aí de pequenininho lá já sempre, trouxe, não sempre, teve como. Sempre. Tá feliz esse ano? Esse ano tá prometendo. Tá melhor do que dos anteriores, né? E aí, qual é o teu hobby? Se é que tá sobrando tempo, né? Porque nessa correria toda, o que é que você gosta de fazer? Além de assistir de repente um jogo de futebol? Não, eu gosto muito de futebol. Mesmo não parecendo, eu gosto muito de jogar basquete. Eu ainda jogo basquete com uma turma que já tem uma pelada há mais de 20 anos. Enfim. E gosto muito de estar junto com os amigos, com a família, de fazer confraternizações. Pergunta aqui, não pode faltar. Você gosta de churrasco? Gosto de churrasco. E muito. E muito. Assim, se tiver oportunidade, churrasco. Porque uma vez eu perguntei a um dono de uma pizzaria, né? O cara tinha uma pizzaria já há uns 20 anos. Eu disse, cara, você ainda aguenta comer pizza? Aí ele me respondeu, todo dia eu tenho que comer nem que seja uma fatia de pizza. Eu estando aqui na pizzaria, eu como nem que seja uma fatia. Eu disse, mas dessas pizzas assim mesmo? Né? Eu disse, não, aí eu vario, eu peço pro pessoal preparar alguma coisinha um pouco diferente, eu invento na hora ali uma pizza um pouco diferente, o pessoal faz, eu como. Mas eu todo dia tenho que comer pizza, foi a resposta dele. E você, sempre que pode, come um churrasco? Como churrasco. Como churrasco, não só o meu, como churrasco das outras pessoas também, mas quando eu passo nos eventos, pego um pedacinho, como. O cliente chama para sentar, senta aqui, Arthur, bora comer Como um pedacinho, né? Às vezes eu não como porque eu fico encabulado, mas quando eu vou lá no pessoal, lá na parrilha, nos assadores, eu sempre provo. A não ser quando eu já estou passando no 6º, no 7º, 8º evento, aí eu já não aguento mais. Mas... E você sempre prova para ver a qualidade ou já confia de primeira? Não, já confio direto. Já mas, sabe assim, que tem o padrão. Vez ou outra é bom, né? Para não perder o costume, mas a gente sabe que eles mantêm o padrão. O ponto ideal da carne, você criou um padrão para isso ou não? Ou a carne é quem diz qual é o ponto dela? Essa é uma pergunta, assim, fundamental, top, porque o meu ponto é uma carne mais mal passada. Mas nos eventos a gente teve que entregar o nosso ponto. A gente não podia entregar uma carne bem passada ali, uma mal passada ali e uma ao ponto ali. A gente entrega uma carne ao ponto.
a gente foi criando essa cultura, né? Os clientes realmente não tinham tanto essa opinião, esse paladar para esse ponto de carne, mas hoje a gente consegue soltar um ponto onde 90% já come. Então isso facilita o nosso serviço. Não tem que estar mudando de evento para evento? Mas aí vai ter uma mesa, vai ter um cliente específico, olha, eu queria uma carne mais bem passada. Não tem problema. Aí a gente vai lá, pede e entrega para o cliente. Não, eu quero uma mal passada. Aí a gente diz, aí é que eu gosto. Aí a gente vai lá também, mano. Mas assim, no geral, o nosso ponto é uma carne ao ponto que realmente agrada 90% ou mais de todos os clientes. Arthur, cara, muito bom conversar contigo, conhecer um pouco aí da tua história e saber, né, que tá praticamente só no começo. Você é um cara jovem, acabou de completar quantos anos? 40 anos. 40 anos, né? Tem muito churrasco ainda para assar. Tem muito churrasco. E só Deus sabe como é o futuro da Alfa. Uma franquia, Alfa em São Paulo, Alfa na Argentina. Sonhar não custa nada, né? Não custa nada. Não custa nada. É. E acho que quem já conseguiu até aqui, consegue muito mais. Chega mais longe. Bom demais. Vou acompanhar de perto. Vamos embora. Vai ser um prazer. Obrigado, meu irmão. Meu amigo, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Você também. E assim a gente se despede de mais um Mercado em Movimento, essa conversa maravilhosa aqui com Arthur Costa, fundador da Alfa Confraternizações. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que sim. E até a próxima. Fico esperando você.